Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, 3 de setembro, dia de São Gregório Magno, e nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Nós estamos seguindo o livro do Padre Jonas, né? A Bíblia no meu dia a dia, e estamos trabalhando com o nosso diário espiritual, anotando tudo, colocando aqui bonitinho, né? A data em cima, o trecho que está sendo lido e depois separando as promessas, as ordens e as verdades eternas. Hoje nós vamos dar sequência, né? Então, a esse estudo no capítulo 3 ainda, a segunda parte do capítulo 3. Então, vamos para a leitura dele, sem muita demora, para que a gente consiga produzir um bom trabalho. Antes disso, lembre-se sempre, vamos pedir a presença do Espírito Santo de Deus para que a gente faça tudo iluminado pelo Senhor. Porque se a Bíblia foi escrita sob a inspiração do Espírito Santo de Deus, a sua leitura também precisa ser feita sob a mesma inspiração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, povo de Deus. Começa então ali no versículo, vou trazer um pouquinho para trás só para dar contexto. No versículo 11, capítulo 3, versículo 11 da primeira carta de João. Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida conserva e tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possuir riquezas neste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Então vamos até aqui nesta passagem, nesse estudo bíblico hoje. Então comecei lá no versículo 11, comecei um pouquinho antes, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o 17. Depois sigamos mais um pouquinho, que eu anotei mais um pouco, vamos lá. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos de verdade, e com isso tranquilizaremos na presença dele nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se nosso coração não nos acusa, podemos dirigir-nos a Deus com corajosa confiança, e qualquer coisa que pedirmos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E que ele permaneça em nós, sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Olha que interessante, meus irmãos, esse versículo de 11
aqui até o 24 do capítulo 3. Nós encerramos, então, o capítulo 3 no nosso estudo. E aí vamos avançando. Então, qual é o nosso próximo propósito? Estudar agora quais são as promessas de Deus. Então, no seu caderno, você vai anotar as promessas. Nesse trecho, eu localizei uma. Talvez você tenha localizado mais. Se você achou mais, pode colocar aí abaixo. Então, a que eu coloquei foi a seguinte, foi o versículo 22. Vamos lá. E qualquer coisa que pedimos dele, receberemos, porque guardamos o seu mandamento e fazemos o que é do seu agrado. Então, temos aqui uma promessa que Deus nos dá. Quando nós pedimos algo a Ele e nós estamos com o coração puro, seguindo os mandamentos de Deus, e se isso que nós pedimos, claro, orienta para a nossa salvação, Deus nos concede. Claro que se a gente pedir bobagens, pedir coisas inúteis, né? Deus, claro que não vai nos dar. Quantas vezes, às vezes, nós pedimos os 6 números da Mega Sena, né? E às vezes isso não vai condizer com a nossa salvação. E aí nós continuamos pedindo, pedindo, e Deus não concede. Mas nosso Senhor Jesus Cristo promete aqui. Tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, Ele vai nos dar. Então peçam coisas, peçam dons, peçam tudo aquilo que nos orienta para a salvação. Não coisas que nos orientam para a perdição. Não peça a morte dos outros, mas peça a graça de Deus em sua vida. E Deus vai conceder. Um dia eu vi uma frase que eu achei tão interessante, nem me lembro onde foi, Instagram, Facebook, que dizia assim: onde será que eu estaria hoje se Deus tivesse concedido todas as bobagens que eu pedi durante a minha vida? Se não me engano, é uma frase de Chesterton, né? Se não me engano, não tenho certeza. Mas imagina isso. Imagina se Deus tivesse concedido todas as bobagens que eu já pedi na minha vida. Onde é que eu estaria hoje, né? Então, peça também ao Espírito Santo de Deus para saber pedir. E nem isso a gente sabe fazer muitas vezes. Depois, vamos para as ordens. Eu localizei 3 desse texto. Aí você vai anotar esses versículos, esses 3 versículos e mais alguns que você encontrar de ordens. Vamos lá. Eu achei o versículo 16 nesse capítulo. Ele nos diz: nisto sabemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Olha que interessante. Não é um pedido, é uma ordem do Senhor, que nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Doação, amor. Ele é o grande exemplo de doação, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida por nós, mesmo sem ter pecado algum. E é o que ele pede por nós. Nós, que somos pecadores, precisamos dar a vida pelos nossos irmãos. E muitas vezes nós não estamos dispostos a isso. Estamos dispostos apenas à nossa satisfação, ao nosso conforto e ao nosso prazer. Mas a ordem, o mandamento do Senhor é que demos a vida pelos nossos irmãos. Depois, no versículo 18, temos mais uma ordem. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Olha que ordem pesada, né? Às vezes nós somos bons nos discursos, mas na prática não amamos. Ah, eu amo todo mundo. Mas o que fazemos pelo próximo? O que fazemos pelos nossos irmãos? Às vezes nós queremos outro próximo, né? Não aquele que está do nosso lado. Mas é esse que está ao seu lado que precisa ser amado. Então o grande convite é não só ficar falando que ama, mas com gestos, com cuidados, com carinho. É dar uma carona para o irmão para ir até a igreja. Às vezes ele está lá, vai descer sozinho à noite da igreja e você não dá essa carona. Saber se está realmente bem as pessoas,
Sabe quantas vezes a gente pergunta no automático, né, para as pessoas, e aí, tudo bem? E nem escuta a resposta. Às vezes a pessoa precisa te falar algo e a gente já muda de assunto. Então ouça mais. Escute mais o que as pessoas têm a dizer. Para que a gente possa amar, então, não somente com palavras, mas com gestos e obras. Depois, mais uma ordem. O versículo 23. E aqui é muito claro. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Ele reforça ali o que ele fala no versículo 16, que nos amemos e que creiamos no nome do Senhor. Porque também, algumas vezes, nós fazemos trocas, né? Nós cremos no nosso político de estimação, nós cremos no que ouvimos na televisão, cremos em nós mesmos e não acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes pedimos para Ele uma direção, Ele nos dá e nós tomamos outra. Então, não cremos no nome dele. É preciso crer no nome do Senhor Jesus Cristo. É preciso estar atento ao que Ele nos diz e ao que Ele nos fala. E saber que Ele é o único Senhor da nossa vida e da nossa história. Depois, meus irmãos, entramos nas verdades eternas. Então aí você vai anotar no seu caderno as verdades eternas. Eu localizei uma sequência, 3, que são 3 versículos seguidos, o 13, o 14 e o 15 deste capítulo 3 da primeira carta de João. Vamos lá? Versículo 13. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Então essa é a primeira. O mundo nos odeia. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Esse é o segundo. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida conserva e tem a vida eterna permanecendo nele. Olha que duro. Algumas coisas. O mundo nos odeia. Quem não ama permanece na morte. E aquele que odeia o irmão é um homicida. Quantas vezes sai da boca dos cristãos: eu odeio aquela pessoa, eu não suporto aquela pessoa, eu desejo que ela morra. Quantas vezes nós colocamos diante das nossas orações só aqueles a quem nos agradam, nos fazem bem, aquelas pessoas que são difíceis, nós tiramos da nossa vida, da nossa oração. E às vezes praticamos o homicídio. E aí você fala, nossa, mas eu nunca matei ninguém. Será? Quantas vezes a nossa palavra de maldição fere e machuca nossos irmãos? Acabou de sair de dentro da igreja, na primeira rodinha que nós temos, estamos falando de um terceiro. Ah, mas eu só estou falando verdades, não é fofoca. É duro isso, né, meus irmãos? O quanto é preciso nós estarmos atentos para não sermos homicidas, para não matar os nossos irmãos com palavras. E ter essa certeza. Às vezes o demônio quer nos enganar com todo conforto. Ah, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cuidado. Do que nós precisamos é de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente. Só Deus basta. Já nos dizia Santa Teresa. Tudo passa. Então estejamos bem atentos a isso. E depois você vai anotar então qual foi a mensagem para você. E coloca aqui abaixo qual foi a mensagem que Deus trouxe nesse estudo de hoje para você. Para mim, a grande mensagem que Deus trouxe é o amor. O quanto é preciso amar os outros, não somente com gestos, com palavras, mas com gestos. Não ficar preso só às palavras, mas amar com gestos. Foi essa grande mensagem que eu vi. E o que eu vou fazer? Aí eu preciso olhar para esta palavra e entender o que é que vou fazer.
Para mim, eu vou mudar um pouco. Ao cumprimentar os meus irmãos e perguntar se está tudo bem, esperar a resposta deles, para realmente entender se estão bem, se querem dizer algo. Não ficar só no piloto automático do cumprimento. Às vezes eu tenho os irmãos de comunidade, e aí, irmão, tudo bem contigo? Mas nem ouço o que eles estão falando. Então é ter mais atenção ao outro. Este será o meu propósito do dia. Amém, meus irmãos? Então encerramos hoje o nosso terceiro dia de estudo bíblico. Finalizamos o terceiro capítulo. Amanhã vamos começar o quarto capítulo, então, da primeira carta de São João. E vamos dando sequência aí nos 30 dias de estudo. Quem é que vem nessa? É difícil. Estamos apenas no terceiro dia. Tem muita coisa por vir. Faltam aí 27 dias para o nosso estudo. Mas eu sei que você é forte. Eu sei que você vai conseguir. E que São Gregório Magno interceda por nós. Ele, um grande homem, um grande papa, que sempre foi muito zeloso com a liturgia, teve muito cuidado, que nos ajude também a ter esse cuidado com a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo que fizemos e vamos continuar a fazer, seja para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meus irmãos.